Então, pessoal, agora nós vamos estudar sobre o período joanino, que se deu a partir de 1808 a 1821. Nós podemos perceber que este período se deu justamente em que sentido? Foi justamente a vinda da família real em 1808 que permitiu uma nova ruptura com a situação anterior. Tudo isso para atender às necessidades de sua estadia no Brasil. Dom João VI abriu academias militares, como podemos perceber aqui, escolas de direito e medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e sua iniciativa mais marcante em termos de mudança, que foi a imprensa régia. São fundadas a Escola de Medicina da Bahia, em Salvador, e a do Rio de Janeiro, atual Faculdade Nacional de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre 1809 a 1810, ainda são fundadas a Real Academia Militar do Rio de Janeiro e a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro. Podemos observar que, segundo alguns autores, o Brasil foi finalmente descoberto e a nossa história passou a ter uma complexidade maior. O surgimento da imprensa permitiu que os fatos e as ideias fossem divulgados e discutidos no meio da população letrada, preparando aí terreno propício para a questão política que permearam o período seguinte da história do Brasil, que é justamente o período imperial, que nós vamos estar analisando agora. Então, o período imperial, ele acontece a partir de 1822 a 1888. Então, nesse período, o que nós podemos estar dizendo, né? Nós sabemos que Dom João VI chegou juntamente com a sua corte aqui em 1808. Então, até 1821 ele permaneceu aqui, mas ainda em 1821 Dom João VI volta para Portugal e em 1822 seu filho Dom Pedro I proclama então a independência do Brasil. Como podemos perceber, processo de independência do Brasil, né? Aconteceu a partir de 1822. A Revolução Liberal do Porto em 1820. Porque aí nós podemos perceber que em 1824 é outorgada a primeira Constituição brasileira, que em seu artigo 179, que é justamente desta lei magna, dizia que a instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. Então, para suprir a falta de professores, institui-se o método Lancaster. Que método era esse? Ou um método de ensino mútuo, onde um aluno treinado, que seria então chamado de decurião, ensina um grupo de 10 alunos, que é denominada então como decúria, sob a rígida vigilância de um inspetor. Então, tudo isso, né, para suprir a falta de professores que existia na época. Então, podemos ainda dizer o seguinte, que em 1826, um decreto instituiu 4 graus de instrução. Pedagogias, escolas primárias, liceus, ginásios e academias. E em 1834, o ato adicional à Constituição dispõe que as províncias passariam a ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. Então, graças, né, a isso, em 1835 surge a primeira escola normal do país, em Niterói. Ainda podemos dizer que em 1827, uma lei geral de 15 de outubro dispõe sobre as escolas
de primeiras letras, fixando-lhes o currículo e institui o ensino primário para o sexo feminino. Então, diante de tudo isso, se houve interação de bons resultados, aliás, se houve intenções, na verdade, de bons resultados, não foi o que aconteceu, já que pelas dimensões do país, a educação brasileira perdeu-se mais uma vez, obtendo resultados pífios. Assim, em 1872, Brasil contava com uma população de 10 milhões de habitantes e apenas 150 mil alunos matriculados em escolas primárias. Então, nós podemos perceber que o índice de analfabetismo era de 66,4%, ou seja, mais da metade da população. Chegamos, então, ao período da Primeira República, que aconteceu em 1889 a 1929. Então, na organização escolar, percebe-se influência da filosofia positivista. Então, essa filosofia positivista é um sistema criado por Comte, que se propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as o modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas. Assim sendo, a reforma de Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Estes princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira. Retomando aqui a questão dos princípios orientadores que se voltam para a liberdade e laicidade, é importante dizer, então, que com esse sistema, né, de tornar a educação através da laicidade, laicidade do ensino, transforma a educação laica dentro do nosso país. Essa educação laica, ela torna possível, então, se preconizar a exclusão das igrejas com relação ao ensino. Então, agora não se colocava como predominância o ensino a ser trabalhado nas escolas, seguindo os dogmas da Igreja Católica, né? Respeitava-se, então, todas as religiões. E aí tirava essa questão, né, da predominância dos estudos religiosos da Igreja Católica nas escolas, tornando aí a educação laica. Por isso que coloca, tinha como princípios orientadores a liberdade e laicidade do ensino. Poderia trabalhar, né, diversas religiões aí. Substituir a predominância literária pela científica. Novamente, né, a influência da filosofia positivista, que ela coloca aí no topo a questão da cientificidade no ensino. Percentual de analfabetos no ano de 1990, segundo o Anuário Estatístico do Brasil, do Instituto Nacional de Estatística, era de 75%, ainda maior que o período anterior, né? A ênfase literária e clássica de nossa educação tem seus dias contados. É fundada, então, também nesse período, a Academia Brasileira de Letras por Machado de Assis. Então, meu povo, daremos continuidade em um próximo estudo, ainda no que se diz respeito à questão da história da educação em nosso país. Então, até a próxima aula. Espero que todos os assuntos aqui estudados estejam sendo compreendidos, viu? E que vocês possam, então, refletir sobre os mesmos para ampliar seus conhecimentos de maneira satisfatória.